Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Vanessa Luz e vamos dar continuidade aqui a esta leitura maravilhosa. Pesquisas avançadas mostram por que isso é importante. Um artigo de 2007 do Journal of Personality and Social Psychology detalhou 9 estudos diferentes sobre o impacto da nutrição na força de vontade. Num deles, os pesquisadores passaram tarefas que envolviam ou não a força de vontade e mediram níveis de açúcar no sangue antes e depois de cada tarefa. Os participantes que exerceram a força de vontade apresentaram uma queda evidente nos níveis de glicose na corrente sanguínea. Estudos subsequentes mostraram o impacto na performance quando dois grupos concluíam uma tarefa com a força de vontade envolvida e depois faziam mais uma. Entre as tarefas, um grupo recebeu um copo de limonada adoçada com açúcar de verdade e o outro recebeu um placebo, limonada com Splenda, sucralose. Os integrantes do grupo placebo cometeram o dobro de erros do que os do grupo do açúcar, no segundo teste. Os estudos concluíram que a força de vontade é um músculo mental que não volta à forma rapidamente. Se você o empregar em uma tarefa, haverá menos energia disponível para a seguinte, a não ser que você o reabasteça. Para dar nosso melhor, temos que literalmente alimentar nossas mentes, o que confere todo um novo crédito para o ditado digerir as ideias. Alimentos que elevam o nível de açúcar de forma equilibrada por longos períodos, como carboidratos complexos e proteínas, tornam-se o combustível perfeito de grandes empreendedores. Prova evidente de que você é o que você come. Juízo padrão. Este é um dos nossos maiores desafios. Quando nossa força de vontade está em baixa, tendemos a retornar a nossos padrões de sempre. Os pesquisadores Jonathan Levav, da escola Stanford de Administração, na Califórnia, e Liora Avnem-Peso e Shai Danziger, da Universidade Ben-Gurion, de Negev, encontraram um jeito criativo de investigar o tema. Eles olharam com cuidado o impacto da força de vontade no sistema de liberdade condicional. Os pesquisadores analisaram 1.112 audiências de liberdade condicional designadas a 8 juízes durante um período de 10 meses, o que representou 40% dos pedidos totais de condicional em Israel nesse período. O processo é exaustivo. Os juízes ouvem argumentos e levam cerca de 6 minutos para tomar uma decisão, em que 14 a 35 pedidos de condicional por dia, com apenas 2 intervalos, um lanche da manhã e um jantar bem tarde, nos quais descansam e recarregam as baterias. O impacto de suas agendas é tão espetacular quanto surpreendente. De manhã e depois de cada intervalo, a chance de a condicional ser liberada chega a 65%, e depois mergulham quase a zero no final de cada. Veja a figura número 8. Proporção de decisões favoráveis versus intervalo da manhã, tarde e no fim do dia. Boas decisões dependem de mais do que apenas sabedoria e senso comum. Os resultados estão provavelmente ligados ao desgaste mental de tomar decisões rapidamente. São decisões importantes para os requerentes e para o público, em última instância. Muita coisa está em jogo, e o ritmo de produção em série demanda foco intenso ao longo do dia todo. Conforme suas energias são gastas,
os juízes ruem mentalmente e caem na escolha padrão, o que não acaba sendo muito positivo para os esperançosos prisioneiros. A decisão padrão para um juiz de liberdade condicional é dizer não. Quando em dúvida e com a força de vontade em baixa, o prisioneiro permanece atrás das grades. E se você não tomar muito cuidado, seu modo padrão pode condená-lo também. Quando ficamos sem força de vontade, todos nós revertemos ao modo padrão. Daí vem a pergunta: qual é o seu padrão? Se estiver ficando sem força de vontade, você vai escolher a cenoura ou a batata frita? Estará apto a focar no trabalho para agora ou será vítima de qualquer distração que aparecer? Quando seu trabalho mais importante é feito enquanto sua força de vontade diminui, o padrão definirá seu nível de alcance. O resultado, em geral, é médio. Dê à força de vontade 1 hora do dia. Perdemos nossa força de vontade não porque pensamos nela, mas porque não pensamos. Sem considerar que ela vai e vem, deixamos que ela faça exatamente isso. Sem protegê-la intencionalmente todo dia, nós nos permitimos uma nós nos permitimos ir com tudo, sempre à frente, sem nada, a lugar nenhum. Se estamos atrás do sucesso, desse jeito não dará certo. Pense nisto. Há níveis de força de vontade. Como o indicador de bateria que vai diminuindo, existe a força de vontade e a fraqueza de vontade. A maioria das pessoas traz fraqueza de vontade para seus desafios mais importantes, sem nem perceber que isso os deixa ainda mais difíceis de resolver. Quando não pensamos na determinação como um recurso que se esvai, quando falhamos em preservá-la para as coisas mais importantes, quando não a reabastecemos, se ela está em baixa, estamos provavelmente nos colocando no caminho mais complicado em direção ao sucesso. Então, como colocar a força de vontade para funcionar? Pense nela, preste atenção a ela, respeite-a, torne prioritário fazer o que é mais importante quando sua força de vontade estiver no máximo. Em outras palavras, dê-lhe a hora do dia que ela merece. Coisas que consomem sua força de vontade. Implementar novos comportamentos, filtrar distrações, resistir à tentação, suprimir emoções, restringir a agressividade, suprimir impulsos, fazer testes, tentar impressionar os outros, lidar com o medo, fazer algo que não gosta, fazer algo de que não se gosta, escolher recompensas de longo prazo em detrimento das de curto prazo. A cada dia, sem perceber, embarcamos em todo tipo de atividade que diminui nossa força de vontade. Ela é exaurida quando tomamos decisões que exigem foco de atenção, supressão de sentimentos ou de impulsos, ou a modificação de nosso comportamento em busca de certos objetivos. É como usar um picador de gelo para fazer um furo na tubulação de gás. Em pouco tempo, teremos força de vontade vazando em todo canto, sem sobrar nada para fazer o trabalho mais importante. Assim como qualquer outro recurso limitado, porém vital, a força de vontade tem de ser manejada de forma correta. Quando se trata de força de vontade, o momento certo é tudo. Você vai precisar dela em capacidade total para garantir que, quando estiver fazendo a coisa que realmente precisa fazer naquele momento, nada vai distrair. Depois, será preciso força de vontade suficiente durante o restante do dia para sustentar ou evitar sabotar o que você fez. Isso é tudo de que você vai precisar para ter sucesso. Então, se quiser aproveitar o máximo do seu dia, faça o trabalho mais importante, a única coisa, mais cedo.
antes de gastar sua força de vontade, visto que seu autocontrole será enfraquecido ao longo do dia. Use-o quando estiver em capacidade total, no que mais importa. Boas ideias. 1. Não gaste toda a sua força de vontade. Em qualquer dia, você tem um estoque limitado de força de vontade. Então, decida o que importa mais e reserve-a para isso. 2. Monitore seu medidor de combustível. Força de vontade com carga máxima requer um tanque cheio. Nunca deixe o que é mais importante, nunca deixe que o mais importante seja comprometido simplesmente porque seu cérebro estava com o tanque vazio. Alimente-se bem e regularmente. 3. Dê horário para a sua tarefa. Faça o que for mais importante primeiro, todo dia, quando sua força de vontade está no máximo. Força de vontade máxima significa sucesso máximo. Não brigue com sua força de vontade. Construa seus dias em torno de como ela funciona e deixe que ela faça parte dela para construir sua vida. A força de vontade pode não estar sempre à disposição, mas, quando você emprega primeiro no que é mais importante, pode sempre contar com ela. 8. Uma vida equilibrada. A verdade é que equilíbrio é uma bobagem, é um sonho inalcançável. A busca pelo equilíbrio entre trabalho e vida, como viemos a conhecê-lo, não é apenas uma proposta prejudicial, é também dolorosa e destrutiva. Kate Emmons. Nada alcança equilíbrio absoluto. Nada. Não importa quão imperceptível possa ser, o que parece um estado de equilíbrio é, na verdade, algo completamente diferente: o ato de equilibrar-se. Pensado tristemente como um substantivo, o equilíbrio é vivido na prática como um verbo. Visto como algo que acabamos por reter, o equilíbrio é, no fim das contas, algo que fazemos constantemente. Uma vida equilibrada é um mito, um conceito enganador que muitos aceitam como objetivo válido e conquistável, sem parar para pensar na questão. Quero que você pense. Quero que a desafie. Quero que a rejeite. Uma vida equilibrada é uma mentira. A ideia de equilíbrio é nada mais do que isto, uma ideia. Na filosofia, o meio-termo é o centro moderado entre polos extremos, conceito usado para descrever um lugar intermediário entre duas posições, mais desejável do que um estado ou outro. É uma boa ideia, mas não muito prática. Idealista, mas não realista. O equilíbrio não existe. É difícil de entender, muito mais de acreditar, principalmente porque uma das reclamações mais frequentes é: preciso de mais equilíbrio. Trata-se de um mantra comum, que considera o equilíbrio como algo que faz falta para a maioria das pessoas. Ouvimos tanto falar no equilíbrio que automaticamente acreditamos ser ele exatamente o que deveríamos procurar. Mas não é. Propósito, sentido, significado, é isso que constrói uma vida de sucesso. Busque-os e você com certeza viverá uma vida desequilibrada, cruzando repetidamente uma linha divisória invisível conforme persegue suas prioridades. O ato de viver uma vida completa, dando tempo ao que importa, é um ato de equilíbrio. Resultados extraordinários requerem atenção focada e tempo. O tempo gasto com uma coisa significa tempo perdido para outra, o que torna o equilíbrio impossível. A gênese de um mito. Historicamente, equilibrar nossa vida é um privilégio difícil até de imaginar. Por milhares de anos, viver era trabalhar. Se você não trabalhasse, caçasse, cultivasse ou criasse gado, não viveria por muito tempo. Mas as coisas mudaram. Jared Diamond
ganhador do prêmio Pulitzer, mostra em Guns, Germs and Steel, The Fates of Human Societies, Armas, Germes e Aço, os destinos das sociedades humanas, como a especialização profissional acabou sendo gerada pela organização social em fazendas aptas a produzir alimento em excesso. 12.000 anos atrás, todos na Terra eram caçadores-coletores. Agora, quase todos nós somos fazendeiros ou alimentados por fazendeiros. Não ter de trabalhar com a agricultura permitiu que os indivíduos se tornassem acadêmicos e artesãos. Alguns trabalhavam para pôr comida na mesa, outros para construir a mesa. Inicialmente, a maioria das pessoas trabalhava de acordo com suas necessidades e ambições. O ferreiro não tinha que ficar na forja até às 5 da tarde. Podia ir para casa quando as ferraduras dos cavalos ficassem prontas. Então, a industrialização do século XIX estabeleceu pela primeira vez que os trabalhadores deveriam labutar para outra pessoa. A história está repleta de chefes autoritários, períodos de trabalho anuais e fábricas acesas dia e noite. Consequentemente, o século XX testemunhou o início de movimentos sociais que visavam proteger os trabalhadores e limitar as horas trabalhadas. Entretanto, a expressão equilíbrio entre vida e trabalho não foi cunhado até meados dos anos 1980, quando mais de metade de todas as mulheres casadas se uniu à força de trabalho. Parafraseando o prefácio de Ralph E. Gomery no livro Band Together, Work Apart, Dual Career Families and the Work-Life Balance, Viver Junto, Trabalhar Separado, Famílias de Carreira Dupla e o Equilíbrio Vida-Trabalho, de 2005, passamos de uma unidade familiar composta por alguém que ganha o pão e alguém que cuida do lar, para uma com dois que ganham o pão e em que ninguém cuida da casa. Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência sabe para quem sobrou o trabalho extra no início. Contudo, em meados de 1990, o equilíbrio entre vida e trabalho havia se tornado palavra de ordem comum também para os homens. Uma pesquisa conduzida pela LexisNexis, com os 100 maiores veículos de comunicação do mundo todo, mostra um aumento dramático no número de artigos sobre o assunto, de 32 na década de 1986 a 1996 para 1.674 artigos apenas em 2007. Veja a figura 9. Provavelmente não é coincidência que o incremento da tecnologia veio paralelo ao aumento da crença de que algo estaria faltando em nossas vidas. A resposta são espaços invadidos e menos limites. Enraizada nos desafios da vida real, a ideia de um equilíbrio entre vida e trabalho obviamente capturou nossa mente e imaginação. Crescimento do mito do equilíbrio entre vida e trabalho. De 1986 a 2011. Figura 9. O número de vezes que o equilíbrio entre vida e trabalho foi mencionado em artigos de jornais e revistas explodiu nos últimos anos. Manejo errado do meio. Desejar o equilíbrio faz sentido. Tempo suficiente para tudo e tudo feito dentro do prazo, isso soa tão atraente que só de imaginar nos sentimos serenos e tranquilos. Essa calma é real e nos faz pensar ser esse o jeito certo de viver, mas não é. Se você pensa no equilíbrio como o ponto central entre dois polos, então o desequilíbrio ocorre quando você se afasta desse ponto. Fique muito longe do centro e está vivendo nos extremos. O problema em viver no centro é que você estará impedido de se comprometer com qualquer coisa.
Na tentativa de cuidar de todas as coisas, tudo acaba feito de qualquer jeito e nenhuma obrigação é cumprida. Às vezes, isso pode ser bom, às vezes não. Saber quando buscar o centro e quando buscar os extremos é, em essência, o verdadeiro princípio da sabedoria. Resultados extraordinários são alcançados por essa negociação com o nosso tempo. O motivo pelo qual não deveríamos buscar o equilíbrio é que a mágica nunca acontece no centro. A mágica acontece nos extremos. O dilema é que buscar os extremos traz grandes desafios. Compreendemos naturalmente que o sucesso se encontra nas bordas exteriores, mas não sabemos como manejar nossas vidas enquanto estamos nelas. Vida e trabalho no centro. Figura 10. Buscar uma vida equilibrada significa nunca buscar nada nos extremos. Vida e trabalho nos extremos. Figura 11. Buscar os extremos causa todo um conjunto de problemas. Quando dedicamos muito de nosso tempo ao trabalho, nossa vida pessoal acaba sofrendo. Vitimados pela ideia de que horas extras representam qualidade profissional, culpamos injustamente o trabalho quando dizemos: não tenho vida. Geralmente é o oposto. Mesmo se nossos empregos passassem a não interferir nessa questão, nossa vida pessoal ainda poderia ser repleta de tenho que fazer, o que nos levaria à mesma conclusão: não tenho vida. E às vezes somos atingidos por munição vinda dos dois lados. Alguns de nós aguentam tantas demandas pessoais e profissionais que tudo é comprometido. Prestes ao colapso, declaramos mais uma vez: não tenho vida. Assim como atuar no centro, atuar oscilando entre os extremos, pode significar que estamos apenas falhando em permanecer em equilíbrio. O tempo não espera por ninguém. Minha esposa me contou certo dia a história de uma amiga dela. A mãe dessa amiga era professora e o pai fazendeiro. Contiveram-se, economizaram e viveram com pouco a vida toda, à espera da aposentadoria e das viagens que fariam. A mulher se lembrava das idas com a mãe à fábrica de tecidos local, onde pegavam tecidos e amostras. A mãe explicava que, quando se aposentasse, aquelas seriam as roupas que usaria nas viagens. Mas ela não viveu até a aposentadoria.